Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Cenário dos Tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para poder contribuir com você, com a sua fé, com a sua caminhada. É muito triste e difícil de entender, né? Canais que muitas vezes perdem seu tempo para falando dos outros, né? Tentando chamar a atenção de outros e não tomam realmente a iniciativa e a atitude de poder contribuir com aqueles que estão visitando o seu canal. Perdem tempo à toa, né? Ficam olhando para a grama do vizinho e não cuidam da sua, né? Então, nós estamos aqui tentando contribuir com você, certo? E as pessoas percebem. As pessoas vão lá nos canais e falam, e o dono do canal fica sem graça. As pessoas percebem quando é prolixo, quando fica repetindo as coisas, quando, sabe, não tem nada para acrescentar. E a gente tem muita preocupação e muito receio de não poder contribuir com vocês no seu crescimento, no seu entendimento, e principalmente medo de só trazer informações e essas informações não surtirem uma urgência dentro de você na busca pela verdadeira conversão. Tudo que a gente faz aqui e fala é para poder despertar em você essa urgência de mudança de vida e de conversão verdadeira para o Evangelho, tá? E este vídeo é mais uma atitude, ou é mais uma iniciativa de poder contribuir com todos, certo? E a situação é desigrejados ou destemplados, tá? Vocês sabem que há 3 anos eu estou fora de igreja, de denominações ou de igreja com CNPJ ou com placas denominacional. Até porque a igreja ela não se resume em templos, tá? O corpo de Cristo não tem divisão de placas. Não é uma divisão onde tem adventistas, tem quadrangular, assembleia, não tem essa divisão. O corpo de Cristo é aquele que acredita e coloca sua fé e coloca sua esperança em Yeshua HaMashiach. Esse é o corpo de Cristo, tá? E eu vou trazer 2 pastores aqui antagônicos na sua forma de pensar e falar, tá? Que vão de alguma forma esclarecer para nós como é que a igreja está vendo esse movimento que está deixando todo mundo assim observando e sem entender. Porque tanto no Brasil como nos Estados Unidos está tendo uma evasão das igrejas, né? As pessoas estão saindo dos templos, certo? E eu fiz muitas pesquisas hoje sobre isso. Fui ver que nos Estados Unidos, né, já tem de 30% a 40% de cristãos fora das igrejas, né? Lá tem o pensamento de que as pessoas estão saindo para buscar outra fé ou se tornar ateus, tá? Mas pelo que a gente está vendo não é. Pode ter alguns que fazem isso, mas a gente está vendo que a maioria não é disso. Não estão deixando a fé cristã, não estão, tá? E eles não estão entendendo esse movimento. No Brasil é a mesma coisa. E eu pesquisando, né, vídeos e textos e documentos, encontrei esse site aqui que faz uma reflexão muito bacana sobre o que está acontecendo, tá? A publicação foi de 19 de janeiro, 2019. 22 de janeiro de 2019, e o título é o seguinte: Fé sem templo, o que afasta os cristãos das igrejas? O que afasta, né? E ele vem falando um monte de situações aqui, que eu vou deixar aqui na descrição para você ler, mas resumidamente, ele fala que muitas vezes é por causa, tá, das situações de dentro das igrejas, tá? Por causa que eles não acreditam mais nos seus líderes, certo? É por causa do mau exemplo que está dentro da igreja. Muitas vezes o que acontece fora da igreja é a mesma coisa que acontece dentro. E as pessoas elas não encontram um local realmente de comunhão, um local realmente de Deus mesmo dentro das igrejas. E o que os pastores, ao invés de detectarem isso e tomarem uma iniciativa ou um outro caminho, o que eles fazem? Eles condenam aqueles que estão saindo, dizendo que eles são
filhos de Satanás, que estão perdidos, que não estão salvos, que vão perder a salvação, estão em pecado, são da linhagem do anticristo, tá? Então, nesse texto aqui, realmente nos mostra algo que bate com aquilo que a gente está pensando. E principalmente numa situação aqui, ó. Para o pastor da Assembleia de Deus, o professor e teólogo da Missão de Faculdade Unida em Vitória, David Meschiati, esse movimento já se tornou comum. Não tenho números, mas por observações tenho visto isso acontecer. A pessoa diz que é cristã, mas que não tem uma filiação religiosa formal, que não faz parte de nenhuma denominação. Não são pessoas que abandonaram o cristianismo. O perfil é outro. São pessoas maduras na fé, que estão saindo de fileiras das igrejas e fazendo isso por convicção, com crítica às instituições eclesiais. A sociedade está passando por uma grande mudança e as igrejas estão sendo questionadas, tá? E tem várias situações aqui que você pode entender. A igreja, os desigrejados podem ser considerados como igreja dos lares, igreja doméstica, igreja não denominacional, igreja da cidade, tá? São várias situações que realmente trazem pra gente informações sobre o que está acontecendo, tá? Mas fique na sua mente essa situação. Pessoas maduras na fé. O link desse site para você dar uma lida tranquila, tá? Está na descrição aqui embaixo. Agora vamos para os pastores, tá? Temos aqui o primeiro pastor. Não é esse aqui. Até toma uma água. Da verdadeira religião. Em Daniel capítulo 8, nós vemos que Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo, ele cessou, ele proibiu que o sacrifício fosse feito no templo. E em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz que o anticristo será assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O César ele perseguiu, o Império Romano perseguiu o povo de Deus justamente assim, justamente por conta disso, porque ele dizia que ele era uma espécie de Deus. Havia o culto ao imperador e o povo de Deus se recusava a fazer isso. Então, ele concorria com o culto que o povo de Deus prestava. Veja um movimento hoje que carrega um DNA de anticristo, que é o desigrejado. O desigrejado, ele se revolta contra o culto. Ele diz que não precisa cultuar. Ele diz que ele pode ficar na casa dele. E essas pessoas são enviadas do diabo para sistematicamente combater o povo de Deus. Ah, mas muitos deles encontraram falsas igrejas. É verdade, mas aqui na nossa igreja, quantas pessoas não saíram de falsas igrejas? Quantos de vocês que estão me ouvindo não foram enganados em outras igrejas? E como que nós respondemos a isso? Como que vocês responderam a isso? Vocês abandonaram o culto. E vieram para a igreja verdadeira que é a dele. Culto, mas vocês procuraram um culto verdadeiro. Mas o desigrejado não. O desigrejado, ele diz, não queremos mais saber de culto. Ao longo da história da igreja, sempre surgiram movimentos que faziam críticas à igreja. E muitas vezes as críticas eram acertadas. Entretanto, muitas vezes esses movimentos criticavam a igreja, criticavam os erros da igreja e colocavam outros erros no lugar. Outros erros. Consertavam uma heresia com outra heresia. O movimento desigrejado é isso. É aqueles que criticam os falsos cultos e consertam os falsos cultos com um erro ainda pior. Culto nenhum. Culto nenhum. Eu até entendo, sabe, tem pessoas que me seguem, que moram em outros países, que realmente não há igrejas mesmo, na cidadezinha, e não tem uma igreja. Uma igreja. Mas não é o caso da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que existem sim igrejas, mas eles foram em 2, 3 e pronto, já desistiram. O movimento desigrejado tem tudo a ver com o espírito do anticristo. Não é necessariamente a encarnação perfeita, mas tem um quê de anticristo. O quê de quê? O anticristo se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto. Ou seja, para esse pastor, né? Você que não frequenta a igreja, você
realmente é um um servo do anticristo, né? Está dentro aí do caminho do anticristo. O Rodrigo Silva tentou defender algo indefensável durante um... Certo? Agora vamos ver o outro pastor, tá? O nome do outro pastor é Pastor Leonardo. E ele fala algo interessante pra gente concluir esse vídeo, eu dar minha opinião final. E, enfim, vamos lá, vamos ver aqui. Que tiveram um impacto muito negativo na formação ou na vida de muitas famílias. Então a gente não pode fechar os olhos para todas as feridas, para todo o rastro de feridas e incompreensão que a igreja muitas vezes deixa. Isso é um fato. Por outro lado, a gente também precisa pensar nesse cenário novo que está se desenhando de pandemia e pessoas assistindo o culto online, pessoas com pouca vontade de voltarem a se congregar. Será que culto online realmente está na Bíblia? E a gente vê muita gente sincera, muita gente preocupada tentando responder essa pergunta, se eu preciso ir na igreja para ser salvo. Então a gente precisa separar isso por partes para a gente entender essa questão. Vamos lá. Então a primeira resposta é definitivamente não. Você não precisa ir na igreja para ser salvo. Essa é a questão e a gente não tem como enrolar. Porque é muito perigoso. Aí eu vou citar alguns exercícios, alguns versículos bíblicos para a gente entender esse primeiro ponto, ok? Então aguenta, porque isso tem desdobramento, mas a primeira consequência, a primeira resposta é não. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A gente foi justificado pela graça e não algum tipo de compromisso. Tito 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Romanos 11, versículo 6, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria mais graça. Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Na primeira parte da conversa, então, precisa ficar muito claro que salvação é exclusividade da graça e a gente não pode acrescentar. Isso é uma preocupação teológica, pastoral e da própria palavra de Deus. A gente não pode acrescentar à cruz nada. Não pode ser Cristo mais dar o dízimo, não pode ser Cristo mais ir na igreja, Cristo mais o batismo. Por mais bíblica que seja, por mais importante que seja, qualquer coisa que você colocar do lado de Cristo, você vai estar replicando heresia. Salvação é obra do Pai, exclusividade de Jesus Cristo e é feita pela graça. E, por favor, não acrescente nada à obra de Jesus Cristo, ok? Então, ponto. Tá? Ponto. Certo? Então, nada pode ser acrescentado ao sacrifício, ou igualado, ou colocado no mesmo patamar, ou, sabe, nada. A salvação é pelo sacrifício e pela graça, tá? O sacrifício veio de Yeshua HaMashiach para que nós tivéssemos a graça da salvação. Tá? Então tudo aquilo que tenta igualar-se, né, tem uma igualdade de importância, preciso ir para a igreja para ser salvo, preciso fazer isso e aquilo para ser salvo, é dom gratuito de Deus e é pela graça, tá? Pela graça de Deus, certo? E aí ele vem aqui falando mais então, se você me perguntar, situação. Se você encontrar comigo em algum lugar, você me perguntar, pastor, eu preciso ir na igreja para ser salvo? A minha resposta é simples e direta, não. Agora, deixa eu conversar com você. Por que você está pensando em não ir para a igreja? E aí ele vai entrar numa situação que, resumidamente, é longo o vídeo dele aqui, mas ele vai entrar na situação dessa aqui, ó, de Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tá? Então, nessa situação,
é a base de sustentação de argumentos para que os pastores possam, né, exortar, possam de alguma forma puxar a orelha daqueles que não frequentam a igreja. Mais uma vez, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia. Fica a pergunta, tá? Que igreja o autor de Hebreus está dizendo? Que igreja é essa? Não nos deixemos de reunir-nos na igreja, como igreja. É igreja de placa, CNPJ? Igreja Mundial? Universal? Assembleia? Quadrangular? Adventista? Católica? Qual é? O que mais? Tem muitas aí, né? Presbiteriana? Hã? Qual é a igreja? Ou a gente entende que a igreja são todas as igrejas juntas, o corpo de Cristo são todos os cristãos, ou a gente entende que uma igreja dessa está correta. É a igreja de Deus. Porque não tem como eu usar um argumento para algo que me favorece num momento e em outro momento eu desprezar aquele argumento. Para muitos argumentos, para muitas situações, a gente fala, não, a igreja são todos os cristãos, né? Não tem distinção, não tem bandeira religiosa. Mas quando vai falar de desigrejados, não, você que está fora da igreja, templo, você é servo do anticristo, demoníaco, vai para o inferno, está em pecado. Ou seja, nós utilizamos os argumentos da forma e do momento que nós queremos. É isso? É uma reflexão. De que igreja o autor de Hebreus está falando? CNPJ, placa, ou é realmente aqueles que estão abraçados pela graça, pelo sacrifício de Yeshua HaMashiach, que aceitaram o nome de Yeshua HaMashiach, que aceitaram Yeshua HaMashiach como seu Deus, como seu único Deus e Salvador? Né? Claro, junto do Pai, né? O Pai e o Filho são um. Muitas vezes Jesus falou isso. Quem vê a mim vê o Pai. E aí é outra história. Né? E aí? Certo? E aí você pode perguntar para mim, o que você acha, né? Eu estou há quase 3 anos fora de templo. Fui católico 20 anos, tá? E como esse texto aqui fala, que eu aconselho você a ler, o link está na descrição, ele vem falando das características daqueles que estão saindo da igreja. Muitos estão saindo por conta de situações que eles viram dentro da igreja, decepções e tal, blá, blá. Muitas situações ali, né, de adultério, de pornografia, de roubo, de tudo, né? E outros chegaram um momento da sua caminhada, viram que não necessitariam mais. Não necessitaram mais de estar dentro de uma igreja. Porque o que está dentro da igreja não está trazendo mais sentido para a vida dele estar dentro de uma igreja. Agora não é por conta disso que ele sai, que ele está contra o culto, que ele está amaldiçoando, que ele está, né? Pessoas maduras na fé não vão pensar isso. Não vão. Né? Eu, particularmente, acredito que a igreja ela é importante para um primeiro momento. Certo? Para uma situação de socorro, um pronto socorro, onde lá a pessoa ela vai ser tratada, dependendo realmente da igreja, se ela é séria ou não, vai ser tratada, vai escutar a palavra, vai ser curada, vai ser limpa, vai começar a entender o que é o evangelho, vai passar pelos processos de cura e libertação, que não é só num culto ou numa oração, são anos para realmente você ser curado de coisas internas e íntimas, que muitas vezes você nem lembra, mas tá ali, olha, tá ali,
que em algum momento pode surgir aí algo, sabe, que pode te deixar maluco. Então é um processo longo, não é um processo curto de 1 ano, 2 anos. Além de você ser experimentado pelo Evangelho. Dentro da igreja você vai ter conflitos. Você vai ter situações, né, que você vai querer desistir e sair. Você vai ter testes dentro da igreja. Você vai ser experimentado dentro da igreja. Entende? Porque lá tem seres humanos. Lá tem pessoas que são a mesma coisa dentro e fora da igreja. É a maioria. Tá entendendo? E lá você precisa ser experimentado. Agora isso não quer dizer que você tem que ficar lá dentro para sempre. Tem até aquelas brincadeiras, aquele ditado que você vai ficar gordão de tanta unção, de tanto poder espiritual. Mas você vai ficar lá dentro. O cristão não é chamado para ficar dentro de uma comunidade que fala a mesma coisa que ele. Que diz a mesma coisa que ele, que pensa a mesma coisa. Não serve de nada uma vida de evangelho dessa. Os apóstolos não ficaram numa congregação. Eles tiveram ali os seus concílios, suas reuniões, mas foram para todos os lugares do mundo. Levar o evangelho, ide levar o evangelho. E aí muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar no seu trabalho do evangelho, com seus amigos, né? Fora da igreja, ele é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. E só quer falar de Deus dentro da congregação. Fora ele não quer, e tem vergonha, e tem medo, ou sabe? Não tem atitude. Para que serve uma pessoa dessa para o evangelho? Para nada. Entende? Fica só cantando lá para os mesmos de sempre, né? Louvando para os mesmos de sempre, pregando a mesma coisa para os mesmos de sempre. Chega uma hora que você está tão gordo de palavra e de Espírito Santo que você precisa sair. Que você precisa explodir fora da igreja todo esse poder, toda essa graça. Mas não quer dizer que você vai ficar com raiva da igreja. Que você nunca mais vai voltar lá. Falar com as pessoas, conversar, dar teu testemunho. Não estou dizendo isso. Eu não sou radical ao ponto de falar cancela todas as igrejas. Igrejas são importantes dentro de uma sociedade. Não estou falando todas as igrejas. Existem padres, existem pastores, existem evangelistas, existem diáconos, existem pessoas sérias trabalhando pro evangelho dentro de igreja. E elas são fundamentais para o corpo de Cristo, para o evangelho. Agora, não quer dizer que se você sente, está preparado, está maduro na fé para poder seguir um outro caminho, que você faz parte aí do corpo do anticristo, que você é filho de Satanás, está condenado, está em pecado. A igreja não vai salvar. Não tem como salvar. Só a graça de Deus é que salva. É um dom. Entende? Então, meus irmãos, é essa a nossa posição. É essa a nossa posição. Tá? Nós entendemos que a igreja ela é fundamental, sim. Mas ela não é o fim de um cristão. Ela pode ser o início, mas não é o fim. Quais são as 3 ordenanças que Cristo deixou para os apóstolos e para a igreja? Batizar, ceia e ide e pregar o evangelho. Essas 3 ordenanças. Aqui em casa, como eu falei para vocês, nós fazemos a ceia, eu e meus filhos e minha esposa, falamos da palavra, trabalho aqui com vocês, que é uma congregação, né, virtual, trabalho fora daqui, no evangelho, entende? Então a minha vida é quase que 100% em volta do evangelho.
Muito mais agora, depois que tudo que aconteceu aí nesses últimos 2-3 anos. Entendem? Como é que eu posso, né? Como é que alguém tem coragem de chegar na minha cara e falar: você é um desviado, você vai pro inferno? O cara nem conhece o que eu vivo, nem sabe da minha comunhão com Deus, do cantinho do meu quarto, chorando muitas vezes, implorando uma situação. Só eu e ele. E a pessoa tem coragem de dizer que todos aqueles que estão fora do templo, do CNPJ, da placa denominacional, são servos do anticristo? Vão para o inferno? Qual é a igreja verdadeira? A sua, pastor? É nela que todo o mundo tem que ir? Porque se você falar que não, então, meu irmão, o corpo de Cristo não cabe dentro de uma igreja. Não cabe. Você está encurralado com esse questionamento. Ou você fala que todos no mundo têm que entrar na sua igreja, porque só a sua igreja é a igreja verdadeira. Ou você abre para outras situações, para outras igrejas, e fica partilhado. Aí eu pergunto para você: qual é a igreja verdadeira? É a sua ou é o conjunto de cristãos que estão no mesmo espírito, na mesma comunhão, no mesmo caminho do evangelho, de busca da verdade, de busca de se entregar a Yeshua, de busca do arrependimento, de busca de conhecer mais o evangelho e de praticar? Qual é a verdadeira igreja? É para refletir. Tá? Então era essa mensagem que eu queria falar para vocês, certo? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. E segue teu caminho, não andarás sozinho.